estava aqui semana passada? Deixa eu ver. Semana passada a gente pregou sobre cura. E a gente ungiu as pessoas e nós falamos de cura física. Então, ao contrário de seguir com aquela sugestão que eu tinha falado, nós vamos fazer assim: mais 3 semanas nós vamos ungir todo mundo que quiser ser ungido. Cada semana numa área. Cura em alguma área. O pecado é doença para todas as áreas, mas Jesus tem cura para cada área da nossa vida. E hoje nós vamos falar, a semana que vem, melhor dizendo, nós vamos ministrar uma unção de fé. Uma unção para crer, porque eu e você precisamos de fé, amém? Tudo no reino de Deus acontece pela fé. Nós precisamos de ousadia, de coragem, para a gente poder ir além, para a gente ousar, para a gente dar um passo, não maior do que a perna, mas um passo maior do que o nosso medo. Semana que vem nós vamos expulsar o medo e nós vamos ministrar fé, nós vamos ungir mesmo, pôr óleo na cabeça de quem quiser óleo aqui. E na outra semana nós vamos fazer uma unção para as famílias. Mas hoje nós vamos ungir e orar, e nós vamos falar sobre dinheiro. Por quê? Porque é uma das áreas onde muitas vezes as pessoas estão mais doentes, e nós vamos ungir todo mundo. Por que nós vamos ungir quem quiser ser ungido? O que é unção? Eu já estou pregando, hein? O que é unção? Diga comigo: unção é capacitação para executar uma obra. Então, dizer, eu estou te dando uma unção para correr, é força nas pernas para correr. Eu estou te dando uma unção na área de exatas, é para você que os números não embaralhar tudo na sua frente. Eu, infelizmente, não tenho essa unção na área de exatas. Quem não tem também? Deixa eu ver aí. O único número que eu gosto é os da Bíblia e na minha conta bancária. O resto eu não entendo mais nada. Eu não sei como eu cheguei até aqui nos meus estudos, como eu passei em matemática, física, assim. É uma coisa que o céu vai revelar para mim um dia. Jesus vai falar: olha o que eu fiz, eu peguei sua mão e eu fui fazendo essa prova. Que era para eu ter ficado lá no 2º ano do 0 grau, do ensino infantil. Deus então quer nos dar capacitação. Capacitação é o quê? Unção. Quem quer unção de Deus aqui? Quem quer unção? Unção no corpo, para quê? Para a gente não ser doente. Cristo não nos quer doente. Você pode falar comigo? Cristo não nos quer doentes. Só que Ele não quer a gente doente em área nenhuma. Porque do que adianta saúde física e não ter grana? Eu tenho saúde para eu rodar o mundo a pé, mas eu vou ficar sábado à noite dentro de casa que eu não tenho dinheiro para chupar um picolé. E tem o contrário, gente que tem dinheiro para comprar a Vila Velha e não tem saúde para sair de casa. E tem gente que tem os dois. Tem a grana, a pessoa, ela tem saúde, mas a casa dela é uma guerra. É uma guerra. E Cristo então quer curar a nossa vida. Para quê? Curado como a gente vai estar, nós vamos poder mudar a história das pessoas ao nosso redor. Entenda isso. Está chegando um momento no mundo onde o Senhor não vai mais trabalhar com um. Você nunca mais ouviu essa frase: não, cadê você? Eu vim aqui. Não vai ter mais isso. O show de um homem só. Chegou o pregador, que agora, glória a Deus. Chegou o cantor, que estava todo mundo esperando. Não, Cristo vai sarar a sua igreja, para a igreja fazer um grande avivamento nesse mundo aqui. Não vai esperar ninguém chegar, não vai ser, não vai ser o cara fazendo para todo mundo, vai ser todos fazendo para o auditório de um só. Nós vamos começar a viver e a agir em torno de Cristo. Então eu estou percebendo que o Senhor nos últimos tempos está fazendo uma limpeza, uma lavagem, uma transformação, não no mundo, na vida dos seus servos, para através de nós, com um golpe só, Ele fazer o que Ele tem para fazer nessa última hora aqui na terra. Eu acredito firmemente que o relógio está chegando perto da meia-noite. E eu acredito firmemente que eu e você estamos vivendo na geração que está vendo os sinais da volta de Cristo. E eu te digo com assim, muita convicção no meu coração, que os meus filhos, seus filhos, são esses que vão assim acabar de
passar a régua nessa história. Nós temos que sarar, nós temos que ter nossas finanças saradas, nossa fé, nosso chamado, nossa família, nosso corpo, nossas igrejas, nossos cultos. Tem que ser ambientes onde a pessoa entra, ninguém fez nada, a pessoa já melhorou. Ela fala assim: gente, eu gosto de ir lá naquela igreja, que eu chego lá, ai Jesus, ai, eu fico assim. Segunda-feira eu estava em Volta Redonda pregando. Aí, preguei um sermão sobre o Espírito Santo. Gente, o Espírito Santo é lindo. Ele, aleluia, ele é tudo que presta nessa vida. O resto, precisamos ser cheios do Espírito Santo. Amém, amém. Vamos orar, que ele quer curar a gente aqui, quer nos encher. E começamos a orar. Aí uma garota de 16 anos veio à frente, na cadeira de rodas. Aí oramos com a menina levantou, começou a andar. Aí, e aí minha filha, você ficou paralisada tem quanto tempo? Ela falou assim: não, é só desde que eu nasci mesmo. O resto eu andava, antes eu andava. Mas desde que eu nasci eu não ando mais não, que eu tive paralisia cerebral. Aí ficou todo mundo assim: gente, a menina andou. Olha para quem está do lado e fala assim: vai ficar normal. Vai ficar normal. Fala aí para quem está do lado: vai ficar normal. Vai ser normal você chegar no culto e ver um casamento que já estava com a data do divórcio assinada, e eles vão parar com aquilo e vão ter uma família sarada. Vai ficar normal, menino e menina que estava na droga, na balada, na bebida, que vai ter a vida transformada por Cristo. Vai ficar normal chegar num culto. O problema que você está vivendo não tem a ver com o que o pregador pregou, mas a sua vida vai ser tocada, mesmo ele pregando um outro assunto, e você vai ser transformado, mesmo ele tendo falado nada a ver com o que você está vivendo. Porque a unção quebra o jugo. A unção de Deus capacita a gente, e Ele está querendo nos sarar, para Ele apressar a obra através de nós. Amém? Vai ficar estranho chegar no culto e não ter cura. Vai ficar estranho chegar no culto e não haver milagres. Outro dia nós estamos lá no culto na igreja Lagoinha, lá na nossa igreja lá em Belo Horizonte, e o pastor Márcio, vocês conhecem o pastor Márcio, fala manso, fala devagar, e o louvor, só adoração, e nós estamos todos lá, e de repente o único que grita muito lá sou eu. Acho que Deus deixou eu ter, tudo que os outros não gritam, eu grito. E aí todo mundo em silêncio, a Ana cantando uma música lá, bem... De repente um barulho lá. Ai. Falei: o Lucinho chegou aí. Cadê? Quando eu olhei lá no fundo, uma mulher cega há 12 anos foi curada. Aí você sabe como é que os crentes ficam, né? Quem orou por ela? Aí eu vou pedir oração. Sabe quem orou por ela? Ninguém. Foi só um ambiente terapêutico de cura e de vida que tem dentro da casa de Deus. Então recebe já o seu milagre aí agora. Pode receber, que não tem a ver com Lucim, não tem a ver com palavra antiga, não tem a ver com Simonton, tem a ver com o Senhor. Jesus está aqui. Ele passeia no meio dessas cadeiras aqui, ó. Ele toca você, Ele sabe tudo que você viveu hoje, tudo que você falou. Ele sabe sua lágrima, a hora que você estava tomando banho de manhã cedo, que você disse assim: Deus, não aguento mais. E como que eu vou sair dessa casa para trabalhar? Eu estou só um caco. Ele te deu força para chegar e sentar aqui essa noite, mas Ele quer te curar, Ele quer te curar, porque através de você, o Espírito Santo está aqui, gente. Olha, o Espírito Santo, eu já estou com vontade de ungir todo mundo. Ele quer curar nossas finanças, sabe por quê? Porque nós não estamos no céu ainda. Quem está no céu aqui? Que às vezes tem algum anjo. Tem alguém? Não, né? Todo mundo é da terra? Então você pode saber que suas contas vão chegar. Você pode saber, como eu sempre falo, Satanás tem um demônio da conta, né? Que faz ela chegar de qualquer jeito. Então eu quero falar um pouco sobre esse assunto, e aí nós vamos ungir você, para que haja uma... Porque o que você precisa na vida não é muito dinheiro, é dinheiro abençoado. Tem gente que tem muito dinheiro e esse dinheiro não é abençoado. Mas tem gente que tem um dinheiro... Olha, minha avó não tem explicação. A minha avó ganhava 1 salário de aposentadoria. A minha avó emprestava dinheiro todo mês para uns 4 filhos dela, que ganhava 5 vezes mais do que ela. Ela ajudava os filhos e não faltava para ela. E dentro da nossa casa só tinha o melhor, porque eu morava com a minha avó. E os filhos, que não estavam nem aí para Deus, ganhava 4 mil, 5 mil, 7 mil. Ô mãe, eu via. Mãe, só não tem R$200 aí não, que eu estou sem dinheiro para pôr o gás lá em casa, acabou o gás.
toma aqui, meu filho. Eu falei, olha aí, então o negócio não é tanta quantidade, o negócio é ter a bênção de Deus sobre o que a gente ganha. Quem quer a bênção de Deus na sua vida financeira? A gente tem que parar de achar que dinheiro, sabia, aí ó, entrou na igreja evangélica, pastor pequenas igrejas, grandes negócios, vai falar de grana, daqui a pouco está todo mundo aqui sem as cuecas, ele vai pôr todo mundo com a boca aberta, vai arrancar dente de ouro, vai arrancar o exército. Irmão, deixa eu te falar uma coisa aqui, presta atenção, nós não precisamos disso aqui não. Nós pregamos o que o Senhor quer que a gente prega. O dinheiro não vem para mim, não vem para pastor. O dinheiro é para a casa de Deus, para fazer a obra do Senhor. Agora, se você tem resistência com esse assunto, esse é um dos primeiros sinais de que você precisa vir aqui no final receber uma unção. Se esse assunto te aborrece, se esse assunto te chateia, se você se sente lesado, isso é um dos sinais de que essa área está doente na sua vida. E que você precisa que Cristo estenda a mão e toque em você. Então eu quero ler o que está lá em Mateus, capítulo 6. Lê comigo lá, por favor. Mateus, capítulo 6, verso 24. Olha por que a gente precisa de unção nessa área da vida. Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Você vai ter que escolher a quem você vai servir. Por que dinheiro é um assunto tão importante? Porque ele traz as três coisas que o ser humano mais quer. O que o ser humano quer? Quer fama, quer bens e quer prazer. E Deus fica muito irritado quando esse espírito da grana, do mundo moderno, começa a dominar a nossa vida. Porque Ele não nos fez para ser dominados por nada, a não ser por Ele mesmo. Qualquer coisa que começa a consumir você demais, você está dizendo para a gente não trabalhar, pastor? Não, eu só estou dizendo o seguinte, uma pesquisa moderna outro dia mostrou, que 92% de todas as decisões que um ser humano toma hoje, é pensando na grana. Você muda de cidade por dinheiro, o curso que você faz na faculdade é por causa de dinheiro, relacionamento de casamento é por dinheiro. A fezinha o povo faz não é para poder ganhar e fazer caridade. Já contei para vocês que um dia eu estava numa igreja orando com os pastores, lendo os pedidos da arca de oração. Eles tinham uma arca de oração lá cheia de pedidos, e a gente pegando os pedidos e lendo, e um dos pedidos era: Deus, me ajuda a ganhar na Mega Sena. Ela está acumulada em 35 milhões, 350, sei lá quanto que era, e eu vou dar para a tua casa 350 mil. Tipo assim, nem R$1 de oferta, não, eu vou dar 10% cravado, que mamou montou em mim e está batendo a réia assim em mim, ó. Você quer ver uma coisa que a gente precisa de unção na vida financeira? Você ganha 1.000 cruzeiros para tirar 100 e trazer para a igreja. Ai, eu estou quase virando um herói da fé, mas 100zão, pá. Se você ganhar 10 mil, puxa, 1.000? Milão? Como é que eu vou dar 1.000? Você tirar 1.000 de 9 mil, os outros 9 mil vai ter saudade do outro 1.000. Não pode separar. E se eu desse uma oferta? Encontrei um homem milionário! Um homem milionário! Ele falou assim: eu não tiro 10% não, eu faço o seguinte, todo culto que eu vou eu dou algum dinheiro. Só que o homem ganha milhões, aí ele tira R$50 todo culto e dá. Tipo assim, tem que juntar uma vida dele inteira de dando culto, dinheiro em culto, para poder dar um mês do salário da vida dele. E se você ganhar 100 mil e tirar 10 barão, e trazer para casa de Deus, você começa a passar mal. Pastor Mário, todo mundo que conhece aqui da missão, Pastor Mário foi orar no Monte do Palmares, lá em Belo Horizonte, e quando ele chegou lá no monte, ele sentou e ficou ouvindo 3 jovens assim de terno orando, e ele é um monte, então o Mário subiu meio cansado, sentou e ficou ouvindo primeiro, e os 3 homens orando: Deus, olha, prometemos ao Senhor aqui no monte, estamos fazendo um voto, tudo que a gente ganhar nessa negociação, nós vamos dar 50% para o Senhor. Se entrar 10 mil, 5 mil é do Senhor. Se entrar 20 mil, 10 mil é do Senhor. Olha, Deus, se entrar 50 mil, 25 mil é do Senhor. Deus, se entrar 100 mil, a gente conversa.
O Mário falou: pronto, Deus, já ouvi o que eu tinha que ouvir aqui no monte. As pessoas hoje não querem ser santas, elas querem ser felizes. Sendo santo ou não, eu quero ser feliz. Se para ser feliz eu tiver que largar a santidade, eu largo santidade. E as pessoas associaram felicidade ao quê? Dinheiro. É impossível ser feliz sem dinheiro. Não é isso mesmo? Muitas pessoas preferem dinheiro do que Jesus. A gente vê na Bíblia, por exemplo, um episódio muito louco, onde Jesus expulsou o demônio de um homem e falou com o capeta: capeta, entra dentro desses porcos aqui. E os porcos caíram no precipício. Aí quando o pessoal da cidade chegou, o homem encapetado estava liberto. A Bíblia diz que eles imploraram a Cristo para que ele fosse embora da região, porque mais de 2.000 porcos foram jogados pelo precipício. Você sabe o que significa essa história? Por que eles mandaram Jesus embora? Porque a chegada de Cristo trouxe prejuízo financeiro. Os porcos se perderam. Eles preferiam o homem endemoniado e grana no bolso do que a pessoa liberta e menos grana. É essa a filosofia do mundo moderno. A filosofia do mundo moderno é de Ananias e Safira, 2 crentes da igreja primitiva. Isso é para você parar de babar a igreja primitiva. A igreja primitiva tinha os mesmos problemas ou mais do que nós temos hoje. E o casal estava uma febre na igreja de todo mundo pegar os bens e trazer para a igreja. Vendia apartamento, vendia casa em Guarapari, todo mundo vendendo tudo e trazendo as ofertas para a igreja. E quem tinha de menos, eles entregavam, e quem tinha de mais, ofertava. Aí o casal falou: vendemos um lote por 100 mil, vamos falar que foi 50 mil, a gente dá 5 mil. Vamos lá. Só que tinha homem de Deus lá. Pedro olhou e falou: Ananias, por que você deixou o capeta encher o seu coração de amor pelo dinheiro, cara? Faz um favor para mim, dá uma morrida aqui para mim, por favor. O homem caiu morto. Eu fico imaginando se Jesus fosse matar hoje, todo mundo só nega disso. Ia ficar muito... Já imaginou? Aí a mulher dele, doida, não tinha internet, não tinha G1, não tinha nada. Na época, senão ela veria a morte do marido no iPhone, mas não viu. Aí ela chega 3 horas depois. O apóstolo deu uma chance a ela. É portanto que vocês venderam o lote? É. Então faz favor para a gente, morre também, por favor. Morreu. Muitas pessoas preferem o dinheiro do que Cristo. Só de raiva. No céu, Deus vai fazer a gente andar em cima de rua de ouro. Aquilo que os homens dão tanto valor nessa terra, lá no céu não serviu para porcaria nenhuma, a não ser para virar piche no chão. Então você que está morrendo por dinheiro, ou que precisa nessa noite que Deus faça uma revolução, fica calmo, porque se você é servo de Cristo, você ainda vai andar em ruas de ouro ainda. Então você pode não ter hoje tudo que você quer, mas calma, porque a sua vida não se resume ao que você está vivendo aqui hoje. Tem um Deus que deu para a gente muito mais do que o dinheiro pode comprar. Entra no shopping e tenta comprar sono. Eu vim aqui comprar sono que eu não consigo dormir. Tem para vender? Tem jeito de entrar num shopping e falar assim: eu vim aqui comprar a amizade do meu filho, que o meu filho é amigo de todo mundo na escola, mas ele comigo ele não conversa. Vim aqui comprar. Tem como comprar isso no shopping? Tem como comprar amigos? Tem como comprar? Não tem. O evangelho vem dar para a gente tudo que o dinheiro não pode dar, inclusive nos dar dinheiro. Porque Deus quer ver a gente bem. Deus quer nos abençoar, mas nos abençoar sabe como? Com a gente tendo domínio, com o dinheiro na nossa mão sendo uma bênção, com 1 milhão na nossa mão, com 10 milhões, e você fica do mesmo jeito, seu coração não piora, você abençoa as pessoas, abençoa a obra de Deus, abençoa a parente, abençoa quem falou mal de você. Gente, é muito gostoso você poder fazer isso. Investir em vidas, pagar uma faculdade para alguém, chamar um jovem e falar assim: eu vou te dar uma oportunidade. Olhar para alguém que está passando uma dificuldade e falar assim: você está passando essa dificuldade com o que é? Ah, então tá, eu assumo essa dívida sua aqui, e o dia que você puder, você me paga. Se não puder também, não precisa mais me pagar não. E não vai fazer falta nenhuma para mim. Quem gostaria? Deixa eu ver. Olha aqui, cristãos têm que ser conhecidos pela sua generosidade e não pela sua prosperidade. A gente tem que ser conhecido pelo tanto que a gente tem coragem de dar, e não pelo tanto que a gente guardou dentro de casa. Só que hoje tem uma doença na nossa vida,
que é essa doença causada por Mamon, esse espírito do inferno que faz a gente idolatrar dinheiro. O 1 Timóteo 6,10 diz que o dinheiro não é mal, o problema é o amor ao dinheiro. O problema é o amor ao dinheiro. Pensamos que somos melhores do que essas pessoas tipo Ananias e Safira, só que hoje, o que a gente percebe? Que existem cristãos também que estão assim, completamente presos ao dinheiro. Certa vez eu coloquei na internet assim: loucura do mês de março, vamos fazer uma doação financeira generosa para a igreja. E 1 milhão de gente me criticou, muita gente falou mal. Não, que isso, absurdo, vou dar para a igreja mais do que ela já tem, ela está rica, ela está fazendo isso, está fazendo aquilo. Então, os cristãos, olha esse dado aqui, os cristãos modernos são as pessoas mais ricas do mundo atual, mas de cada 10 mil reais que um crente possui no Brasil, somente 15 reais é dado para a igreja. E para missões, de cada 10 mil reais que está na mão de crente, só R$1 que vai para a igreja. Para missões, desculpe. Só R$1 que vai para missões. Conclusão óbvia: muitos cristãos entregam suas vidas a Cristo, mas ainda não conseguiram entregar seu bolso. Olha alguns sinais de que a gente precisa de cura na vida financeira. Primeiro, você fica descontente por não ter as coisas. Se você não tiver um determinado objeto, você não está feliz. Eu não estou feliz porque eu não tenho aquela casa. Eu não estou feliz porque eu não tenho esse carro. Eu não estou feliz porque minha roupa não é roupa tal. Eu não estou feliz porque eu não tenho esse objeto. Eu não estou feliz porque já está saindo o iPhone 5S e eu ainda estou com o 4S, nem o 5 eu peguei. Que alegria eu tenho de viver se eu não tenho um iPhone 5? Se você fica triste por isso, eu não estou, volto a dizer, o tempo todo eu volto atrás. Eu não estou dizendo que você não pode querer melhorar. O que eu estou dizendo é perder a alegria. Você perde a alegria. Eu estou aborrecida, por quê? Porque eu tinha feito um plano, que eu ia comprar um negócio, não consegui comprar. A gente vê as pessoas hoje assim, tão tristes por causa disso. Isso é sinal de que você precisa de uma cura. Precisa ser curado, depressa. Outro sinal: preocupação e ansiedade por questões financeiras. A preocupação, gente, é o nome mais bonito que nós demos para medo crônico. E ansiedade é o medo mais bonito que nós demos para a falta de fé. Ansiedade, preocupação, ai meu Deus do céu, ai semana que vem, Jesus está chegando aquela conta, e aquele dinheiro. Uma coisa que eu tenho aprendido, que Jesus tem falado comigo muito, hoje ele falou isso comigo: meu filho, você é problema meu. Fala comigo assim: eu sou problema de Jesus. O Salmo diz assim, Salmo 37: quanto a mim, eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor se preocupa comigo. Deus preocupa com as nossas contas. Sabe para quê? Para a gente dormir. Aí o que a gente faz? A gente vira Deus. A gente preocupa para Ele dormir. Só que a gente não tem como controlar nada. Esses dias eu pus uma loja virtual na internet. Eu pus uma loja virtual e está lá vendendo meus produtos, minha camisa e tal, na internet. Pode pôr. Aí viraram para mim e falaram assim: ô Lucinho, se a gente for fazer o que a demanda está pedindo, nós vamos gastar muito dinheiro. É um dinheiro muito grande para poder produzir o material. O que a gente faz? Falei: faça, gaste. Menino, mas é um dinheiro que a gente nunca pegou. Falei: pode fazer. Mas você não pode. Eu posso sim. Ah, mas isso é impossível. Impossível é uma palavra grande que gente pequena usa para tentar te oprimir, te arrebentar. Não, eu falei: pode fazer. Ah, mas como assim? Ó, gente, para de me perguntar antes que eu perca a fé, caramba. Faz. E as minhas contas, e os meus filhos, e o meu casamento, e a minha casa. Uma pessoa falou comigo: eu não acho que Deus quer que eu more numa casa própria. Eu falei: irmã, por que a irmã pensa nisso? Ah, porque, pastor, a minha vida assim, eu simplesmente não acho que Jesus quer que eu tenha uma casa própria. Eu já tenho 47 anos de idade, eu vivi a vida inteira de aluguel. Eu falei: querida, se você tem casa no céu, o que é mais chique, o céu ou aqui? Assim, você tem casa no céu, aí aqui você não pode ter uma. Eu acredito num Jesus que dá uma casinha para a gente. Eu acredito, sabe por quê? Porque eu vi ele fazer isso na vida do meu pai. Meu pai faliu várias vezes no comércio,
Sabe com quantos anos de idade meu pai foi ter a casa própria dele assim? 57 anos de idade. 57 anos de idade, ele estava num culto. Um pregador psicopata falou assim: quem tem contas aqui muito grandes que não consegue saldar, o Senhor hoje quer saldar as suas contas todas. Faz uma oferta doida aí, traz para cá. Meu pai deu um pulo lá na frente, fez uma oferta maluca. Chegou domingo, segunda-feira, o povo ligou para ele: se eu vi, ô seu Lúcio, tinha uma causa na justiça aqui de quando o senhor era professor. Tem só 22 anos que ele deixou de ser professor. Tinha uma causa aqui na justiça, saiu o dinheiro. Meu pai foi lá pegar o dinheiro, até no último real era o valor certo para ele quitar a casa. Ele tirou o dízimo, foi lá e fez assim: me dá essa casa para cá. Pá! Entrou para dentro da casa dele, viúvo, meu pai. Hoje, agora ele vai fazer 70 anos, tem 13 anos que ele está morando na casa dele. Olha que gostoso. O Senhor pode fazer isso por nós. Você quer casar já tendo seu imóvel próprio? Eu acredito que Cristo pode dar isso para a gente. Eu paguei 7 anos de aluguel depois de casado, mas o Senhor me abençoou e me deu uma casa. E eu olho para dentro dela e falo assim: vou pintar essa parede roxa aqui. Vamos bater um prego ali? Não. Quantas vezes eu saí de imóveis e eu tinha que deixar tudo do jeito que o nojento do dono queria, né? Aí o dono chegava lá e falava assim: não estava assim. Eu falei: não estava, porque faltava esfregar sua cara aqui no chão. Lógico que estava. Ah, você tem que correr uma massa ali. Vou correr a massa, não vou correr a mão na sua cara. Sabe o que eu fiz no último imóvel que eu aluguei? Eu fotografei e filmei. Eu quero ver o filho do Satanás falar comigo. O cara dá uma mãozinha de água rasa lá, de cal. E na hora de eu sair, tem que comprar a tinta mais punk do mundo, que está lá na Casa Branca, e passar. Quem quer que o Senhor te abençoe? Quem quer essa bênção na sua vida aqui? Eu acredito que na cruz Cristo não comprou só o perdão dos nossos pecados. Ele comprou para nós a dignidade de viver uma vida que glorifica o nome dEle. Porque Ele sabe que muitas vezes a gente vai falar do amor dEle, e antes das pessoas ouvirem nossas palavras, elas vão ler nossa vida. E elas vão olhar para a gente e vão dizer assim: mas Jesus está te fazendo mal? Jesus está te batendo muito? É aquela velha piada, né, que todo mundo aqui conhece, do culto pentecostal, todo mundo gritando, e o bêbado na porta da igreja chegou e falou: o que está acontecendo aí? Aí o diácono: Jesus está operando. Aí ele falou: mas é sem anestesia? O povo está berrando, que a cirurgia era sem anestesia. Olha para quem está do lado e fala: Jesus está operando. Outro sinal de que a gente precisa de cura: impaciência em adquirir as coisas. Muitos adquirem bens sem poder pagar, e essa pressa em comprar revela uma patologia espiritual, que é sinal da influência de Mamon. A gente se endivida por coisas que a gente não precisa. A gente precisa de cura. Vou dizer de novo: a gente precisa de cura. Cura. Eu fiquei sabendo, um amigo meu ficou desesperado, porque saiu aquela TV agora mais fininha, sabe a televisão? E ele estava desesperado, que a dele tem 2 centímetros assim, e ele queria uma desse tamanhozinho que brilha do lado. Quem já viu? Brilha do lado, a televisão passa, lava, cozinha. Mas o Jornal Nacional que passa nela é igual a da minha, que é desse tamanho assim, ó. O Galo não ganha mais nessa televisão do que nas outras, então não adianta. Mas o cara perdeu a paz, foi lá e deu 10 cruzeiros na TV nova. Na hora de instalar lá, ele está instalando a TV, escorregar lá, puf, caiu. Aí o que Mamon falou? Leva lá na loja e fala que veio estragado. Porque Mamon tem funcionários trabalhando constantemente nas empresas. Aí vão levar lá. Aí começa a mentirada e começa a capetada. Resultado: está com a mesma televisão velha lá, né, lutando. Eu vou para a justiça. Eu vou para a justiça, que eu quero meus direitos na justiça. Você devia ter ficado quieto. Não, mas eu não ia ter alegria, porque eu preciso daquela TV, senão eu morro. Outro sinal de que a gente precisa de unção: dívidas atrasadas. Uma coisa é você passar por uma situação excepcional. Preste atenção, que vocês estão olhando para um cara que eu já fui muito endividado. Uma coisa é um momento que realmente a gente dá um atraso na vida da gente, mas você está ali sendo fiel ao Senhor.
ok? Outra coisa é a sua vida ser constantemente marcada por um atraso financeiro, nunca consegue. Aí você faz um buraco aqui para tapar o outro, aí vai tapa o outro, aí você tem que vir para um culto, você tem que olhar quem está sentado. Ai, meu Deus do céu, será que fulano veio no culto? Estou devendo 3 mil, 5 mil, 8 mil. Gente, eu conheço cristãos fervorosos, gente de oração, gente que ama o Senhor, gente que conhece a Bíblia, mas que infelizmente nessa área da vida, eles precisam não é de unção não, é de enfiar dentro de uma lata de óleo assim, ó, e deixa eles lá dentro. Gente que compra no... Olha aqui, deixa eu te dizer uma coisa. Um cristão me procurou e falou: Lucinho, eu estou cobrando uma dívida de um irmão nosso em Cristo há muito tempo. A última vez que eu encontrei com ele, sabe o que ele falou para mim? Ele disse assim: ô fulano, eu não vou te pagar. Por que você não vai me pagar? Porque eu pedi perdão para Deus por estar te devendo, e Ele me perdoou. Então agora eu não me sinto mais culpado por te dever, e por isso a minha dívida já não tem mais responsabilidade de te pagar. Você já... Não parece que veio lá de Nárnia esses personagens? Quem sabe você está aqui hoje com dívidas. Tudo bem, tem gente que fez dívida no seu nome, pegou seu cheque, usou seu crédito. Estou falando disso. Eu estou falando dessa vida onde você não sai, é cíclico. Você precisa de uma unção nessa noite para quebrar esse jugo, para você poder chegar num fim de ano e pôr 1.000, 2.000, 3.000 no bolso, falar assim: esses 3.000 aqui é meu, ó, aqui ó. Estou decidido, se eu vou pôr fogo nele, se eu vou tomar água de coco com ele, se eu vou rifar ele aqui na praia, ou se eu vou para Guarapari junto com Minas Gerais toda. Eu creio num Jesus que quer que você entre num restaurante para comer sem preocupar quanto que vai ser a conta. Pedir não pelo preço. Gente, chega de pedir pelo preço, amém? Você não olha a lista da esquerda, você olha a lista da direita. R$22 é esse. Aí vem copo d'água e palito de dente. Que demônio. Não, olhar do lado de cá. O que tem aqui? O que você tem aqui que até o chefe quer comer? Quem acredita que Cristo quer nos abençoar? Eu acredito nisso. Eu tenho uma pessoa muito especial na minha vida que outro dia eu resolvi fazer um agrado a ela. Estou contando isso aqui para você entender. Eu e minha esposa pegamos essa pessoa, levamos no restaurante mais chique lá de BH, sentamos, comemos. E a minha mulher me olhando assim. Ai, Jesus. Aí eu deitei na cadeira e falei: deixa eu comer, que eu estou no meu dia rico hoje. Aí comi. Aí veio a conta, eu peguei. Paguei, e minha mulher assim. Falei: vai dormir. Por que você está preocupada? Quem está trabalhando sou eu, fica na sua aí. O Senhor nos abençoou, minha filha. Mas aí ela achou o canhotinho do cartão. Essa mulher quis ficar oprimida. Eu disse para ela: não fica não. Quantas vezes eu já casado com você, eu não tinha como te levar para comer nada, a gente comia cachorro quente de pé. Quantas vezes, Pati, a gente no jantar, a gente comia só o miojo mesmo. Já teve almoço na minha casa, depois de casado, almoço, que era pão sem manteiga e leite sem açúcar. Isso não é 30 dias de casado não, 6 anos de casado. Ai, meu filho, mas aquele valor é muito alto. Aquele valor é alto, Pati. Mas você quer saber de uma coisa? Eu paguei e eu comi para a glória de Deus. Eu não faço todo dia. O que mais? Que é um sinal de que a gente precisa de unção. Cobiça. O que é cobiça? É olhar para a vida das pessoas e perder a alegria, porque você não tem o que elas têm. Cobiça. É você não aguentar ver o carro do outro, é não aguentar ver a casa do outro. Eu fui em Brasília esses dias, e um pastor amigo ficou a vida inteira construindo uma casa.
Eu entrei na casa do homem, gente, eu entrei na casa do homem, eu perdi o rumo da minha vida. Falei, gente, que isso? Que isso? Já viu gringo? Eu só ficava assim, oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Tudo tão lindo, tão lindo. Eu estava andando no sonho daquele cara. De repente eu cheguei no quarto dele, o quarto dele era tão impressionante. E eu me lembrei que existe uma vacina para a gente não deixar a cobiça crescer no nosso coração e não deixar a inveja crescer, que é você glorificar a Deus e hastear a bandeira junto com o seu irmão, você vibrar com ele na hora. E eu olhei para ele e falei assim, irmão, você morar aqui nessa casa, eu fico tão feliz sou eu morando aqui. Tudo que você usufrui aqui dentro, a minha alegria é a mesma sua. E eu estou feliz aqui dentro. Aí sabe o que eu fiz? Eu entrei dentro da jacuzzi. O cara tem uma jacuzzi no quarto dele assim. Entrei assim, deitei lá dentro. Falei, gente, isso aqui tem Jesus aqui dentro, brother. Deus te abençoe. Que você saia dessa casa para uma melhor. Que o Espírito Santo encha cada cômodo desse. E xaracatá, começamos a orar e abençoar. E falar, olha, a melhor coisa dessa casa não é esse mármore Carrara. Não é, e é o Espírito Santo, aleluia. E fomos orando, e nós fomos orando, sapateando. Eu saí lá de dentro assim. Parecia que a casa era minha. Eu saí abençoado. E eu cortei a inveja, eu cortei a cobiça. Quando ela foi chegando... porque a gente tem esse, né? E eu, Senhor? Que eu? Curte a vitória da outra pessoa um minuto. Outro sinal de que a gente precisa de cura é quando a gente desestimula os outros com o assunto financeiro. O jovem diz, eu quero ir fazer missões. Meu filho, você vai passar fome. Sabe uma coisa que eu quero dizer para os pais que estão aqui hoje? E eu vou falar em nome do Espírito Santo agora. Não segura os filhos de vocês para vocês. Porque o Filho de Deus não segurou o Filho dele para ele. Ele entregou o Filho dele por nossa causa. Não desestimule seus filhos de nada, a não ser de pecar. Se o menino disser que vai fazer qualquer coisa, apoia. Vou dizer de novo, apoia. Você não pôs filho no mundo para você. Você pôs filho no mundo para o Senhor. Para o Senhor. Entrega seus filhos para Deus. Eu estou sonhando em ser médico. Você está ficando... você sabe como é que é a faculdade de medicina? Mãe, eu tenho um sonho de fazer pós-graduação em Harvard. Pós o que? Aonde? Mãe, eu ainda vou dar para a senhora uma viagem. Vou mandar a senhora para tal lugar. Não, diga sim para tudo. Apoia. Não, nunca deixe o argumento financeiro ser na sua boca um freio para frear o sonho dos outros. Eu vou me casar. Como, fulano? Você não tem dinheiro, não. Deixa casar. Sabe o que eu descobri? Que os casados mais velhos, que tem de 20 anos para trás de casamento, todos casaram com nada. Já contei para vocês que eu peguei minha sogra assim. Minha sogra falando, vocês não têm nada para casar, que casamento é no bico do lápis. Você sabe que casamento tudo é dinheiro, né? Porque dinheiro... Aí, nessa de esperar ter tudo que precisa para casar, vai para a cama e transa. O plano do capeta é fazer a juventude ficar o seu auge sexual solteiro. Que aí não aguenta e vai coisar com todo mundo. Estou falando sério. Não, o casamento é no bico do lápis. Você já tem casa, paga. E a lua de mel está paga. E os 2 carros dos dois, que vai ter que ter 2 carros. Irmão, só tem uma pessoa no mundo que casou tendo isso tudo, chama Diana. Só a Diana e o príncipe Charles, mas ninguém casou tendo tudo. Uma das maravilhas do casamento é a conquista a 2. Nós temos que arrumar tudo. Não, senhor. Estou falando aqui em nome de Jesus, hein? Para de ficar segurando o futuro dos jovens com argumento de grana. Eu estou te repreendendo aqui. Você que está usando o dinheiro para poder frear o sonho de todo mundo. Você tem que se encher do Espírito Santo. Você precisa receber essa unção aqui no final. Para nego falar com o seu trem mais doido do mundo. E você deixar o argumento de dinheiro lá no último lugar. E falar assim, vambora, é nós, vai dar certo. Mas e dinheiro? Aí vai vir também.
Eu prefiro que o projeto dê tudo errado, comigo acreditando que vai dar certo, do que ser eu o que joga uma pá de cal no sonho dos outros. Amém? Virei pra minha sogra e falei: senhora, tinha o que quando casou? Eu e o Oswaldo, a gente não tinha nada. Era um colchão velho. Tá vendo? A senhora não tinha nada e eu tenho que ter tudo pra... Um beijo, tchau, tô indo embora. É tipo assim, ganhei da senhora. Outra coisa que a gente precisa de unção é quando a gente se sente superior por ter dinheiro ou inferior por não tê-lo. Esses sentimentos vêm de Mamon, porque no reino de Deus ter dinheiro não te faz melhor e não tê-lo não te faz pior. O reino de Deus é lindo por causa disso. Aqui dentro está todo mundo igual. Amém? É muito doido isso. Você chega no culto, eu chego lá na Lagoinha no culto, aí está lá o Vitor Belfort. Cala a boca aí, fica calado aí, por favor. Do outro lado está o César Menotti e Fabiano, uma das maiores duplas de coisador do Brasil. Tem dinheiro para coisar para todo quanto é lado. Está lá, quieto lá. Aí o Fábio, goleiro do Cruzeiro, está lá, o outro jogador, não sei quem. E ninguém está nem aí! Porque aqui só tem um, é o sumo pastor, é Jesus o Senhor. O resto, se a irmã mora no morro, se a irmã é simples, se não tem nada, aqui você tem todo o valor. É aquele homem que a mulher ganha mais. Eu estou triste, minha mulher ganha mais que eu. Fica feliz, seu jumento. Você que vai pedir dinheiro a ela, você fica mais de boa. Outro sinal de que você precisa de unção: briga por causa de dinheiro. Briga por dinheiro é música nos ouvidos de Mamon. Mamon está assim, fala assim: liga uma música aí para mim, por favor. Aí começa aqui a gritaria: cadê o R$10 que eu pus aqui? Eu comprei pão, não te falei, mas e o troco, caramba? Gente, vocês estão gastando luz dessa casa com coisa que a gente é sócio dessa empresa de luz, hein? Tem gente que está literalmente com capeta, com Satanás dentro dele. Uma mulher da igreja me procurou e falou: pastor, o meu marido tem 3 imóveis alugados. Ele é dentista, é uma profissão. Ele tem um consultório. Ele chega de manhã na geladeira, ele abre a geladeira, ele tira o jarro d'água, põe na mesa, ele toma água e não volta. E a gente fica o resto do dia tomando água quente para não ficar abrindo a porta da geladeira. Você podia fazer uma oração? Falei: posso. Deus, me livre de encontrar esse homem, em nome de Jesus, amém. Orar por mim. Se eu encontrar um homem desse, aí, o que a menininha trouxa faz? O que a menininha idiota adolescente faz? Apaixona pelo miserável, última coisa que ela quer saber é como que esse cara lida com dinheiro. Aí ela se casa com ele e se ferra! Porque só está vendo a boquinha carnuda dele. Porque só está vendo que ele sabe andar de skate. E ele sabe conversar com as gírias do momento. Tipo assim: sou carioca, meu irmão. E aí, vão namorar comigo? Como que você é com grana? Sou um arraso. Funcionário direto do Mamon. Quando eu não estou com ele, eu estou com o devorador. Os dois, sempre ali. Aí casa é infeliz. Segunda maior causa de divórcio do mundo, qual é? Depois de traição, é o quê? É o quê? Dinheiro. É aquela velha frase: no início do casamento, meu bem. E depois, no final, é o quê? Meus bens. Meus bens. Outro sinal de que a gente precisa de unção é não gostar de dar. Eu cheguei à conclusão, assim, de verdade, não é porque eu estou pregando esse sermão, não. Eu fiz uma análise de mim mesmo. Eu odeio fofoca. Mas se eu tivesse que ter uma fama, eu prefiro fama de fofoqueiro do que de pão duro. Escolhe entre fofoca e pão duragem. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus amou e deu. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Então, quando eu não dou, eu estou dizendo que eu não tenho a paternidade dele. Eu não tenho o DNA dele em mim, porque é tão natural para Deus dar, e deveria ser tão natural para os seus filhos também o quê? Dar. Mas quando eu não dou, eu estou dizendo assim, eu estou pondo uma interrogação na minha filiação. Será que eu realmente sou filho de Deus mesmo? Que me chama de fofoqueiro pro resto da vida. Mas pão duro, você já provou para você mesmo que você não é pão duro? Você já deu provas para você no início desse ano de que você é uma pessoa generosa? Pão duragem é uma coisa cíclica.
A gente tem fase da vida que a gente está mais generoso, tem fase que a gente está mais pão duro, tem fase que a gente está mais. Tem fase que a gente levanta de manhã e fala assim: a partir de agora eu vou pensar mais em mim, tá? Que eu chutei todo mundo, e agora, quer saber? Aí ó, todo mundo avançou, eu estou aqui, parado. Outro sinal de que a gente precisa de unção: raiva dos que pedem. A pessoa fica aflita quando alguém pede dinheiro ou prega sobre isso. Ela fica aflita. Ô pastor, por que você não falou mal da minha mãe? Mas não fala de dinheiro. Por que você tocou nesse assunto? Fala de câncer de próstata, pedofilia, fala de tumor no cérebro, mas não fala de dinheiro, cara. Você falou de dinheiro, você mexeu na minha doença, você mexeu no meu calcanhar de Aquiles, você mexeu no ponto em mim que me desmonta. Você mexeu na única área da minha vida que parece que desde que eu nasci tem uma maldição atrás de mim. Querido, não é maldição. O que nós precisamos é da unção do Senhor nessa noite, nessa área da vida. E eu acredito que a unção quebra o jugo. Por isso que a gente precisa entender. Primeiro, caixão não tem gaveta. Segundo, se dinheiro fosse a solução, os maiores índices de tudo que é pecado no mundo não estariam entre as classes A e B. Terceiro, Jesus não quer tomar nada de nós, mas a matéria-prima do nosso milagre financeiro está conosco mesmo. Todo mundo aqui tem 5 pães e 2 peixinhos. Todo mundo aqui nessa noite pode fazer uma oferta e pode dar alguma coisa para Deus. Todo mundo. Eu fui num culto tão lindo, onde eu preguei uma mensagem parecida com essa, e eu falei com os jovens assim: nós já tivemos um ofertório, quem aqui é louco de ainda fazer alguma oferta ao Senhor? Olha, gente, eu nunca vi aquilo. Nego tirando tênis Nike, tirando relógio, celular, e abriu um lençol assim na frente. Tinha um grupo de jovens que iam para fazer missões, e aquela oferta era para aqueles jovens irem. E aí o povo começou a pôr as coisas dentro, e foi pondo, e não tinha para pôr. A gente começou a tirar a camisa. Teve gente que tirou a camisa, e os jovens foram tomados assim de uma dor na alma, uma vontade de contribuir. E de repente, quando eu olho, era um lençol, 4 jovens segurando o lençol. Quando eu olho, vem uma adolescente de lá, magrinha, e caiu em cima do lençol assim. Eu falei: essa menina, o que é isso, minha filha? Eu não tenho nada não, pastor, mas eu estou dando eu. Eu não consigo não participar. Eu não vou conseguir dormir se eu for para casa pensando que eu vi tudo isso na minha frente. Porque assim, que bênção, glória a Deus, aleluia. Hoje que culto, bênção que foi. Tem gente que consegue resistir o Espírito Santo nessa área. O Espírito Santo vem e fala com você: contribua, dê, seja generoso, seja parecido com seu pai. Você fala assim: deixa eu esperar a vontade passar. Passou, aleluia, glória ao Senhor. Eu vendo meu material, né? Sempre nos fins de culto nas igrejas. Um dia um irmão estava na mesa do meu material assim, comprando. Eu vou levar esse livro, vou levar no final do culto. Que benção, meu irmão, leva aí, vamos levar. Ele falou: pastor, eu posso ir lá no carro buscar a carteira? Ele falou: bicho, você é doido, numa cidade igual essa aqui, você deixar a carteira no carro? Eu falei: é para a gente não emocionar na hora do dízimo e dar. Eu falei assim: você não contribuiu e quer comprar meu material? Eu estou supondo que você está comprando meu material com dinheiro que era de Deus. Você podia não comprar nada na minha mão, senão você complica a minha vida. Que isso, pastor? Não. Falou: se você deixa a carteira no carro, para na hora da oferta o Espírito Santo não te vencer, você não está bem, cara. Eu sei que eu estou falando de um assunto melindroso aqui hoje, mas eu estou falando de um assunto que Cristo me libertou. Eu estou falando de um assunto que Cristo já libertou vários aqui, e que quem não está liberto vai sair daqui liberto hoje. Hoje. Nós vamos orar agora. Não existe essa falsa prosperidade que pregam em fora. Dê e Deus vai te dar. Entrega tudo aqui. Não, você vai dar por causa do Senhor, e a bênção virá por causa do Senhor. Comprar a bênção de Deus é um retardo mental. Eu já sofri demais por tudo isso, e eu fui liberto. E eu quero só encerrar contando um episódio que ocorreu comigo, para você entender o que Deus pode fazer na nossa vida.
há 2 anos atrás, na virada do ano, no culto, eu estava dentro da igreja, e eu estava de terno, todo bonito, um terno prateado, todo parecendo um cantor de ópera, e eu falei com Deus assim: Deus, eu tenho 40 anos de idade, eu vivi 36 anos sem dinheiro, colocava minhas contas em cima da mesa, ficava fazendo abracadabra para ver qual eu ia pagar, qual eu ia deixar vencer. Isso foi muitas vezes que eu fiz isso. Mas agora o Senhor começou a me abençoar. Sabe o que eu vou fazer hoje? Isso era assim, 11h30 da noite, do dia 31. Eu falei: eu vou começar o ano dando. Primeira coisa que eu vou fazer esse ano é dar. Não vou orar, não vou sapatear, vou tomar ceia, nada. Primeira coisa que eu vou fazer esse ano, eu vou dar. E eu separei uma oferta chique. Foi R$100 não, separei um dinheiro aqui para trazer para a casa do Senhor. E eu estou lá, e eu estou esperando da meia-noite. E o pastor ia fazer o ofertório, tipo meia-noite e 20. Mas eu falei: eu vou dar no primeiro minuto. No primeiro minuto eu não vou aguentar. Eu quero dar, o Senhor tem me abençoado e eu sou filho do Senhor. E eu esse ano eu vou correr antes do Senhor e eu vou abençoar a obra do Senhor. Aí, quando deu meia-noite, eu saí caminhando, vim para frente assim. Aí no caminho, quando eu estava chegando perto do caixote, do gasofilaço, uma irmã me abraçou, a Carla. Ô pastor, feliz ano novo, amém. Sai daqui, e pus o dinheiro. Pus o dinheiro. Voltei para o meu banco. Hoje é gostoso demais. Você volta para o seu lugar, você faz assim. Faz assim comigo. Porque tem gente que não vibra de ofertar para Deus, mas eu vibro muito, eu vibro muito. Aí voltei para o meu lugar assim, sentindo o Clark Kent, né? Pus a mão aqui assim, quando eu pus a mão aqui, eu senti um papel. Enfiei a mão no bolso do terno, tirei, era um envelope. Dentro do envelope, um cheque, que aquela irmã que me abraçou colocou. E dentro do envelope tinha o dobro do valor que eu tinha dado. E o Espírito do Senhor falou comigo: nunca você vai ganhar de mim em dar. Eu caí de joelhos e eu chorei. Porque eu fiz com o coração com tanta vontade de abençoar a casa do meu Deus. Eu sou filho de um homem que eu vi ele falir no comércio várias vezes. Eu vi meu pai fugir de cidades de madrugada e pegar o único carro velho que a gente tinha e pôr na porta da casa do maior credor e colocar um papel assim: te devo 50 carros desse. Um dia eu vou pagar. Eu vi isso quando eu era pequeno. Eu vi meu pai fugir para outro país. Eu vi começar ano letivo e não ter como fazer matrícula. Eu vi. Sabe o que isso produziu em mim? Uma pão-duragem. E eu cresci e entrei para o casamento com esse domínio de mamão na minha vida. Mas veio uma unção um dia sobre mim que quebrou isso. E dinheiro deixou de ser um problema. E se o meu parente faliu, e se teve problema lá atrás, eu não vou ser como ele foi. Meu pai está liberto hoje, tem a casa dele, tem o carro dele, trocou de carro agora, falou comigo: meu filho, eu vou trocar de carro. Pai, que carro você vai pegar? Não me importa a marca, eu vou pegar um que tem ar-condicionado. Que esse capeta está soprando um vento quente aqui em Belo Horizonte, que está uma coisa de louco. Mas qual carro, pai? Não sei, qual tem ar? Falei: todos, zero todos. Então compra. Ele comprou, eu fui lá na concessionária. Você sabe o que é o prazer? Aí eu ajudei ele a pagar o carro. Cara, ele saiu com o carro. Meu Deus, você abençoar seu pai na terceira idade. Você pagar uma viagem para Israel para ele igual eu paguei. E meu pai chegar eu não olhava nada. Eu não olhava os lugares, eu ficava olhando para a cara do meu pai. Eu ficava olhando para ele chorando. Chegava nos lugares, meu filho, eu não imaginei que eu ia viver para ver o túmulo do meu Senhor. Chorava. E eu tirando foto dele chorando. E saber que eu peguei 10 mil, e eu investi na vida do meu pai, mas é o meu pai, e eu abençoei a vida dele. Ai, que Cristo nessa noite te quebre o jugo, e te abençoe,
para que o pouco na sua mão vire muito, para que o dinheiro na sua mão vire uma ferramenta para implantar o reino dele nessa terra, para que o dinheiro na sua mão agrida Mamon, para que o capeta passe mal, venha na sua prosperidade, e para que as pessoas, seja ela quem for, seja abençoado com a prosperidade da sua vida. Então nós vamos orar agora. Mas antes de orar, eu quero fazer uma outra oração antes da gente ungir. Já pode preparando aí, que nós vamos ungir o povo. Só que agora eu quero fazer essa oração aqui, ó. Todo mundo repete comigo. Diga assim: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Nesta noite eu decido viver pelo Senhor, viver do Senhor e viver para o Senhor. Eu abro mão dos meus direitos. Eu abro mão de tudo que não presta. E o Espírito Santo toma conta da minha vida agora. Perdoa os meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida. Faça de mim uma nova criatura. Porque a partir de hoje eu sou de Jesus. E o poder de Mamon e do pecado e da morte está quebrado na minha vida. Somente Cristo é o Senhor de tudo, inclusive da minha vida financeira. Em teu nome eu oro.